E aí galera, tudo bem? Pra quem não me conhece, eu sou o Alex, aluno aí da turma 9 do Explore, e eu tô trazendo uma série de vídeos pra vocês relacionados aos desafios do Stage 2 e Stage 3. O intuito desses vídeos que eu tô trazendo aqui pra vocês é pra estar aprendendo e ensinando ao mesmo tempo, baseado nas aulas que o Mike passou lá pra gente, e eu senti essa segurança e queria estar compartilhando esse conhecimento com vocês. Espero que vocês gostem, e lembrando, qualquer dúvida que aparecer no decorrer do vídeo, eu peço que vocês anotem e depois me chamem lá do Discord pra gente bater um papo e tá sanando essas dúvidas, beleza? Então, pessoal, o primeiro desafio que eu vou estar codando junto com vocês aqui nessa série de vídeos é o desafio do Stage 2. Não sei se vocês lembram, é um dos primeiros desafios e eu vou estar codando aqui, explicando passo a passo como resolvi ele e também vou estar colocando um adendo nessa parte de baixo relacionada ao Wave, que eu vi lá no Discord, muita gente tinha dúvida referente a como deixar o Wave 100% da viewport, né? Tava sobrando aqui um espaço branco do lado esquerdo, do lado direito, e a gente vai estar resolvendo esse problema aqui. Eu vou estar mostrando pra vocês, na verdade, como eu resolvi, né? Como que eu fiz, porque codar, existem várias formas de codar isso, eu tô observando, lendo alguns códigos, e o importante nesse começo, como o Mike falou, né? É a gente tá resolvendo o problema. E os detalhes relacionados a clean code, codando de uma forma mais rápida, isso acho que vem com a experiência. Então vamos lá, vou abrir o VS Code aqui pra vocês e tá iniciando o projeto. Beleza, pessoal, vamos abrir aqui o VS Code, então, iniciar o projeto, fazemos as configurações de pasta e as configurações do HTML5. Então, esperar aqui o VS Code carregar, né? Vamos clicar em Open Folder. Já deixei uma pasta pronta chamada Desafio Stage 2, vamos selecionar essa pasta. Certo. Aqui aberto, vamos iniciar com index.html. E dentro da pasta Desafio Stage 2 eu costumo colocar uma pasta chamada Public, para estar organizando os arquivos, né? E dentro da pasta Public eu coloco as imagens e também o style. Então vamos fazer aqui para vocês, então, Public, aí dentro de Public Images, dentro de Public novamente eu coloco Styles, e dentro de Styles eu coloco Style.css, para depois a gente estar linkando com o HTML. Então vou passar aqui para o lado direito, o index.html, e vamos iniciar aqui o projeto com HTML5. Beleza, projeto aberto, vamos mudar a linguagem para PTBR. Vamos apagar essa linha de código aqui que não é necessário. Vamos colocar um título para o projeto, então vamos colocar aqui flutuar, pacote de viagem. Legal, vamos colocar um main aqui. Beleza. Uma coisa que eu quero falar aqui pra vocês é que eu costumo colocar uma tag chamada meta description. Essa tag description ela é muito usada na questão de SEO do site. Ela é aquela descrição que aparece abaixo do nome do site quando você faz uma pesquisa nos motores de busca, como o Google. Ela é muito importante para estar dando visibilidade e estar ranqueando o seu site nesses motores de busca. Deixa eu abrir aqui o Google para vocês dar uma olhada e ver o que eu tô falando. Se vocês dão uma olhada aqui onde está selecionado, essa descrição está correlacionada com essa tag meta description. Então, é a tag que ajuda a estar deixando o seu site mais visível. Com as palavras-chave aqui, seu site pode ficar ranqueado de uma melhor forma, tá ok? Então vamos passar lá para o código. E eu vou estar codando ela aqui para vocês. Então ela inicia com meta. Aí depois a gente inicia ela com o name, description, o content dela, né? Que é onde vai a descrição. E a gente aqui nesse projeto não vai colocar uma descrição tão grande, né? Porque é no máximo 160 caracteres. Mas porque o projeto é mais didático, tá? Então a gente vai colocar aqui Desafio Rocket City Stage 2. Intermediário. Beleza, vamos fechar a tag, né? Não pode esquecer. Tranquilo. Deixa eu ver se tá faltando alguma coisa. No momento tá tudo ok na questão de configuração. Então é isso. Agora o próximo passo que a gente vai fazer é estar linkando agora o CSS, né? Não pode esquecer. Então vamos colocar aqui. Então vamos colocar onde ele está, né? Ponto barra. Isso aqui acho que vocês já estão familiarizados. Style CSS. Beleza. Feito isso, tá tudo ok. Agora a gente vai começar a codar o projeto, né? O desafio. Mas antes de codar, eu, Alex, costumo estar fazendo uma análise do projeto lá no Figma, o que eu vou usar de tag semântica, e também eu vou mostrar pra vocês como eu fazia no começo, porque eu não tinha tanta experiência no início, então não conseguia visualizar quais tags ia usar. Então eu usava bastante imagens de blocos, indicando onde cada tag ia ser usada no bloco.
Eu vou mostrar pra vocês que eu acho que visualmente é bem melhor. Deixa eu abrir aqui pra vocês, só um minutinho. Então, a gente analisando aqui o projeto, né? Basicamente, a gente tem uma imagem, um título, 3 parágrafos, um menu, destinos, ofertas, contato, e aqui no footer uma imagem, né? Um wave, uma onda. E aí, como que eu visualizava isso no começo, antigamente, né? Hoje eu consigo fazer isso mentalmente. Eu desenhava, então eu fazia da seguinte forma. Deixa eu abrir aqui pra vocês. Beleza, aqui. Eu criava containers, caixas, porque eu imagino que todo site é uma caixa, né? São várias caixas, uma caixa dentro da outra. Então, se vocês verem aqui, a gente tem um main em vermelho. Aí dentro do main a gente tem aqui em cima o header, o figure, image, né? Figure é a tag semântica, a tag de imagem, temos a section, dentro da section a gente tem um article de artigo, temos as tags inline, spam, o título em H1, os parágrafos, né? 3 parágrafos. Nessa linha desse primeiro parágrafo a gente tem uma strong, também uma tag inline. Aqui abaixo a gente tem um footer, outra tag semântica nave, dentro dela uma lista, né? O L com 3 li. E aqui abaixo temos uma imagem onde ela está dentro de um container de figure, que é um container semântico. Então eu fazia dessa forma no começo, até que fui codando e visualmente, hoje mentalmente eu consigo visualizar isso. Outra coisa que eu queria passar para vocês, pessoal, antes da gente estar indo pro código, é assim, uma dica. Leem esse arquivo aqui do Notion, passado pelo Explorer, no curso, falando sobre as tags HTML, tanto tag semântica. É muito importante, como lá no próprio curso falou, não precisa decorar tudo, eu não decorei tudo, mas algumas a gente usa sempre, entendeu? Como footer, article, p de parágrafo, as divs, tags semânticas como nave, figure, header. É bom saber um pouco sobre cada uma delas. E também eu vou deixar, depois que eu terminar esse vídeo e tá mandando pra vocês, eu vou mandar um descritivo passo a passo de cada parte do que foi falado no vídeo, com os links. E aí tem esse blog aqui que eu dei uma lida, que eu achei muito legal, explicando como que é uma estrutura de um site semanticamente, né? Tem do básico, intermediário e vai até o avançado. E tem até aqui o modelo completo também. É muito interessante dar uma lida, dar uma pesquisada, para tá assimilando isso de uma melhor forma, e tá codando da forma mais correta possível, para que quando a gente chegar lá nas empresas, chegar bem completo assim, pelo menos com a base bem sólida. Tá beleza, pessoal? Então a gente vai pro código agora. Vou mudar aqui a tela para vocês. Então, beleza. Então, baseado naquela imagem que eu mostrei para vocês, né, dos containers, que antigamente eu desenhava, agora eu faço mentalmente, a gente vai estar codando. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é o header, né? Beleza. Aí dentro do header temos um figure. Dentro do figure no image. Fechado, aqui tá ok. Aí a gente vai para a segunda parte. Vamos colocar um section. Dentro do section article. Todas as tags semânticas, né? Aí puxando da memória. Dentro do article a gente vai ter um H1, né? Que é o título. E 3 parágrafos. Aí a gente pode pôr aqui P vezes 3. E a gente já tem 3 parágrafos aqui. Isso maximiza a produtividade, né? Na verdade a gente coda um pouquinho mais rápido. Beleza, depois disso, o que vem? Vem o footer, né? Aí vem o footer. Aí dentro do footer a gente tem uma nave, tag semântica. Dentro da nave a gente tem uma lista, o L. E dentro da UL a gente tem 3 li. Li vezes 3. Que são 3 opções de menu. E ainda dentro do footer a gente tem aquela wave, né? Aquela onda. Então é uma imagem, então vamos pôr ela dentro de uma tag semântica e uma image. Beleza, então aqui tudo ok. Aí vamos estar colocando as informações agora. Deixa eu puxar aqui pra vocês, só um minutinho. Deixa eu abrir aqui o projeto. Beleza, vou trazer pra cá, né, pra gente dar uma olhada. Então a imagem tá aqui, depois a gente salva todas as imagens em formato SVG, né. E aí eu vou falar um pouquinho quando usar SVG, quando usar PNG. Então vamos focar aqui primeiro no texto. Então vamos copiar o texto, né. Vamos botar aqui pro VS Code. Aí, indo pro texto, a gente vê aqui que a gente tem uma spam, tag inline. Então, voltando pra lá, a gente coloca aqui uma spam. Beleza, vamos copiar daqui a palavra destino, né? Na verdade é um Ctrl X. Joga aqui pra dentro. Perfeito. Agora a gente vai pra
primeiro parágrafo. Lembrando que pacotes completos é uma string. Então a gente copia, cola aqui. Opa, veio isso aqui, vamos apagar, né? Não queremos isso. Então, pacotes completos é uma string. Então, vamos pegar aqui, tagline strongs. Vamos recortar. Beleza. Vamos pro segundo parágrafo. Lembrando que a flutuar é uma spam, certo? E preços arrasadores é uma string. Então, volta pro código. Flutuar é um spam. E puxando da memória, preços arrasadores, strong. Então vamos lá. Strong. Cuidado para não pegar isso aqui, um ponto de exclamação. Que os detalhes fazem bastante diferença na hora de codar. Se vocês olharem aqui, ele não é um strong, tá bom? Então vamos para o terceiro parágrafo. Não tem nenhuma strong, nenhuma spam, é somente um Ctrl+C e um Ctrl+V. Legal. Vamos passar para o footer. Aí, lembrando que no footer, aqui por ser um menu, são links, né? Então a gente tem que colocar os links aqui. Então a gente pode fazer assim. Deixa eu ver se dá pra fazer de uma forma mais rápida. Li ao vezes 3. Não, não dá. Vamos fazer um li normal. Vamos lá. Copiar 3 vezes, né? Talvez tenha uma outra forma mais rápida, mas o que eu sei é essa daqui, por enquanto. Então vamos ver lá. Destinos, ofertas e contato. Destinos, ofertas, contato. Beleza. Então aqui tá ok. Vamos ver aqui se tem mais alguma coisa. Não. Agora são as imagens. Mas antes da gente colocar a imagem, né, vamos rodar nesse código através de um servidor da nossa própria máquina, né? Vamos abrir o Go Live aqui. Eu costumo abrir ele aqui por baixo, né? Só clicando nele, ele tá iniciando, ele já aparece pra mim. Então ele tá aqui. Então vamos colocar a descrição das imagens, né? Só pra gente observar, deixar aqui ela acessível. Então, só voltando aqui, a primeira imagem é um globo, uma mulher, né? E a segunda é uma onda. Então vamos colocar a descrição aqui. A primeira imagem, globo. Mulher e um globo. E outro, onda. Beleza, vamos dar uma olhada aqui. Tá certo, mulher e um globo, onda. Tranquilo. Voltando aqui, agora a gente vai estar salvando as imagens em arquivo SVG, tá? Uma coisa que eu queria falar relacionado a quando usar arquivo SVG, imagem SVG, e quando usar imagem PNG, tá? Fazendo minhas pesquisas, também vai conter o link dessas pesquisas no material que eu vou mandar junto com o vídeo, tá? Só relembrando. Usar o SVG é bom quando é gráficos decorativos, logos, ícones, diagramas e outras imagens simples, tá? Quando for uma imagem como uma foto, uma imagem mais complexa, o SVG ele não funciona muito bem. E aí nesse caso a gente usa o arquivo PNG no caso, tá? Ou JPEG, JPG, enfim. É só um adendo aí pra vocês aí, pra ficar essa dica aí pra vocês, baseado nas pesquisas que eu fiz aqui por fora, tá bom? Então vamos lá, vamos salvar o arquivo SVG do globo e da mulher. Então aqui a gente entra no Figma, botão direito, vem aqui Copy Paste, Copy as SVG. Eu clico aqui, já copiou. Aí dentro da pasta Public Imagens, a gente cria um arquivo SVG. Então vou colocar aqui globo mulher ponto SVG. Beleza. Salvo o código. Tá ok. Vamos indicar já essa imagem aqui. Ponto barra, public, images globo mulher. Beleza, vamos dar uma olhada, ver se foi. Foi, já tá no tamanho certo, né? Só para confirmar aqui, a gente pode clicar um F12, abrir o DevTools e inspecionar a imagem. 350 por 238. Então aqui a gente pode dar uma olhada, 350 por 238. Então o tamanho, o width e o weight da imagem a gente não vai precisar mexer, porque tá já na dimensão correta. Então a próxima imagem é o wave, a onda. Então botão direito, mesmo procedimento, copy SVG, e aí a gente clica aqui em image e coloca aqui wave.svg. Salva o código e vamos indicar aqui o caminho dessa imagem.
Legal. Vamos lá dar uma olhada, ver se foi. Foi tudo certo. Deixa eu tirar aqui só pra gente dar uma olhada. Legal. Uma coisa que tá faltando aqui é o favicon, né? Então a gente já vai pegar ele aqui, né? E já salvar ele também e já linkar ele lá no código HTML. Então, praticamente o mesmo procedimento. Denominar aqui ele como favicon mesmo. Legal. Cola o código. E vamos aqui na tag read e pôr o link favicon aqui. Certo? Vou colocar o tipo SVG e indicar o caminho. Aqui, beleza. Vou confirmar se foi. Carregando, então tá tudo aqui. Então praticamente a parte de HTML tá tudo certo, né? Tudo codado. Agora a gente vai para o CSS. Deixa eu só dar uma confirmada aqui no código, ver se tá tudo ok. A indentação dele tá certa. Então temos a tag aqui PTBR da linguagem, a tag meta viewport, né? Escala 1.0, a description, como falei, os motores de busca, título, link do CSS, link do favicon, temos a header, figure, a image, né, do globo e a mulher. Temos uma sect com um artigo onde contém o H1 e 3 parágrafos, onde o primeiro e o segundo parágrafo contém tags inline como strong e spam. Aí descendo um pouquinho mais para baixo a gente tem o footer, onde no footer tem a nave, que contém um menu, uma lista, né? Destinos, ofertas e contato. E abaixo temos o wave, a onda. Então só voltando aqui, basicamente o que eu descrevi é o que está aqui. Agora é só codar o CSS. Então vamos para o CSS. Bom pessoal, vamos iniciar então aqui o CSS, fazendo as configurações iniciais, né? Então vamos fazer a configuração global usando o asterístico. Vamos tirar o test decoration, né? Por que tirar o test decoration? Se a gente dá uma olhada aqui, ele está relacionado a toda a decoração do texto. E a gente não quer essas linhas de baixo aqui nos links. Então a gente já zera aqui e adianta. Então, test decoration, none. E se vocês dão uma olhada, saiu, né? Deixa eu tirar o inspecionar aqui. Saiu aquela linha de baixo. E a gente quer zerar a margem, o pad e deixar o box size como border box. E eu vou estar explicando também sobre o box size. Então só pra gente confirmar aqui, ó. A margem do body tá em 8, que é o padrão dos navegadores. Então a gente quer tirar isso, pra não interferir na hora a gente tá codando CSS. Então margem 0, pad 0 e o box size border box, porque por padrão ele já vem com content box, né? Aí eu vou explicar um pouquinho sobre o border box e o content box. Então vamos lá. Quando é content box, se você põe a largura do elemento, por exemplo, nesse caso de 300, ele vai só considerar a largura do container, não do pad nem da borda. Então no caso aqui, essa imagem ela não vai ter 300, ela vai ter 340, porque é 15 desses dois lados, né? 330, mais 5 de cada lado, 340. Isso dificulta na hora da gente estar fazendo o código CSS. Isso dá muita confusão, aí você tem que ficar fazendo cálculo para poder descontar o pad e o border. Agora o border box, nesse caso aqui, já faz isso automaticamente pra gente, né? Então eu coloquei aqui, ó, nesse exemplo, tá a largura de 300. Ele mesmo desconta o padding, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito, e também a borda, do lado esquerdo e do lado direito. Então ele tira 40, né? Que é 30 do pad, e tira 10 da borda, dando 260. Isso facilita bastante pra gente. Então essa configuração inicial é muito importante para não dar confusão mais pra frente. Então de configuração global tá tudo certo. Vamos ajustar o root e deixar o font size na base 10, né? Porque a font size por padrão vem 16 pixels, mas a gente quer trabalhar com todas as medidas em REM para ajudar na responsibilidade do site lá para frente. Então a gente coloca aqui font size 62,5%. E eu só vou comentar aqui pra gente não esquecer que equivale a 10 pixels. Deixa eu só ajustar aqui. Aí ficou na base 10. E aí, se vocês darem uma olhada, todo o texto do nosso projeto ficou pequeno, né? Porque tá em 10 pixels. Então, pra gente enxergar um pouquinho melhor, a gente já deixa configurado como 1.6 REM no main, tá? Então vamos fazer isso. Então a gente entra no main aqui, porque é o container principal. Se a gente dar uma olhada, todo o nosso código tá dentro do main, né? Então a gente coloca aqui size 1.6 REM.
Eu, Alex, faço isso para poder enxergar um pouquinho melhor, né? Depois a gente vai codando e colocando as medidas certas de cada parte do texto. Entendeu? O H1 provavelmente não é 1.6 REM, né? Não é 16 pixels, então ele é um pouco maior. Como CSS em cascata, então ele vai pegar a última configuração, o último código colocado lá. Tá, vamos voltar aqui. Beleza. O próximo passo... antes de falar do header, né? Da gente começar a codar o header, eu queria mostrar pra vocês um pouquinho sobre pixels e REM. Nesse blog aqui, eu tava, por curiosidade, né? Querendo saber como que é essa técnica, né, do root. E aqui ele fala um pouquinho sobre, vai estar no arquivo que eu vou mandar junto com o vídeo, e é bom que vocês dão uma lida depois, tá bom, gente? Então é isso, então vamos voltar lá pro projeto. Então o próximo passo a gente tá codando aqui o header, onde vai pegar a imagem, né, e as configurações de pad, margem, como a gente pode ver aqui no código, que seria essa parte aqui, tá? Então vamos lá. Então beleza, pessoal, iniciando o header aqui, vamos lá. Certo, o que a gente vai fazer no header? Primeira coisa, a gente vai lá no projeto e dá uma olhada na margem. Eu costumo sempre estar analisando a margem aqui. Então vou inspecionar aqui, vou ter 64 pixels, levando em consideração a imagem até o topo, e 32 na parte de baixo, levando em consideração a imagem e o título. Então vamos colocar isso aqui lá no header. Então margem 6.4, né, tá na base 10, as laterais 0 e 32, 3.2 REM a partir da margem bottom. Então vamos dar uma olhada no código, no projeto, vamos inspecionar só para confirmar, né. Então a gente vem aqui no main, no header na verdade, né, e dá uma olhada, 64 e 32, então tá certo. Então agora eu quero deixar essa imagem centralizada aqui para ficar de acordo com o layout do Figma. Então voltando pro projeto, eu vou usar o Display Flex. Vamos dar uma olhada, não teve nenhuma alteração. Aí no caso então eu vou alinhar o item. Na verdade, como tá em linha, então eu vou usar o Justify Content. Deixar centro. Agora sim, tá certo. Então estamos 64 lá em cima no margem top, 32 no margem bottom e a margem alinhada. O container header aqui, se você dá uma olhada, a gente tem a figure, temos a imagem e o header fechando. Então dando uma olhada no projeto, basicamente é isso pro header. Então vamos passar pro próximo passo, que é tá codando o CSS do Article, né, do section na verdade, junto com o Article. Então vamos lá. Então deixa eu voltar aqui pro Article. No caso do Article, vamos iniciar ele aqui. Vamos deixar tudo centralizado, né? Vamos deixar Display Flex também. Vamos deixar ele no Display Flex, se vocês darem uma olhada, o padrão Display Flex é em linha, né? Então todos os elementos do container section tá em linha. Se a gente desativar aqui o Display Flex, vocês vão ver aqui a alteração, né? Deixa eu só abrir aqui o section, o article, beleza. Coloquei Display Flex, alterou. Então tá em linha, então eu quero ir em colunas. Então como que eu faço isso? A gente vem aqui, Flex Direction, column, beleza, ele já alterou, certo? Mas não tá centralizado, então a gente usa o Align Itens. Align Itens, deixa Center. Agora sim, beleza. Então agora tá um pouco mais parecido com o layout do Figma, né? Então basicamente o que a gente precisa agora ajustar é as fontes e os paddings, né? Tem aqui no caso 16, para cá 32, então vamos fazer isso. Vamos voltar lá pro código. Vamos trabalhar então com um pad aqui primeiro. Então o primeiro que a gente vai trabalhar é o H1. Então vamos iniciar o H1 aqui. Então vamos colocar um pad bottom vamos olhar aqui, selecionar 16 pixels, 1.6 REM. Então pad bottom 1.6 REM. Legal, vamos ver se deu certo. Ó, já tem o pad bottom aqui, então tranquilo. Então vamos fazer isso agora para os parágrafos. Então a gente vem aqui, article, né? Deixar mais específico, e page parágrafo. Então vamos colocar
Red bottom de... Vamos dar uma olhada lá, alguém lembra? Deixa eu dar uma olhada. 32 pixels, 3.2 rem. Vou botar. Então beleza, 3.2 rem. Mas tá estranho ainda, né? Está... Não tá com a largura correta. Então vamos ajustar essa largura pro parágrafo aqui e definir 540 pixels. Então a gente vem aqui, parágrafo, edit, 540. Então é 54 rem. Vamos ver como tá. Então já deu uma ajustada. Porém o texto não tá alinhado. Então vamos alinhar esse texto, né? Vou deixar ele como test align center. Beleza. Agora sim, tá ficando mais próximo do que a gente precisa aqui. Então o que, que a gente pode fazer agora? Vamos trabalhar com as fontes, né? Então vamos dar uma olhada qual fonte a gente tem aqui. A gente tem um Doses, Open Sans também e Open Sans. Então basicamente a gente tem duas fontes. Então a gente vai lá no Google Fontes. Vamos pegar essa aqui primeiro. Dose normal 500. Então vamos pesquisar aqui. Opa, vamos tirar essas aspas. Beleza, chama ela. Cadê? Carregou. Então normal 500. Então seria essa aqui. Vou adicionar ela. E a próxima é a Open Sans. Então, vou botar aqui. Mas qual que é o tamanho? Então a gente vai ter 400, também 400 e 700. Então 400 e 700. Então vamos pegar a regular 400 e a semi-bold 700. Beleza, então essas são as fontes que a gente vai usar. A gente tem que colocar ela lá no HTML. Então vamos voltar pro código. A gente costuma colocar aqui. A gente não, no caso eu, né, costumo colocar aqui e eu faço alguns ajustes. Então eu coloco aqui. E essas duas, eu gosto de colocar lá pra cima, como foi ensinado lá no curso, né? Porque caso a gente precise adicionar alguma outra fonte, a gente só vai mexer nessa daqui de baixo. Então a gente coloca aqui. Beleza? Agora a gente vai trabalhar as fontes do H1. A fonte do H1, né? Então vamos lá. Aqui o Google Fontes a gente não vai usar mais, então a gente fecha. Vamos ver qual que é aqui. Então a gente pode copiar aqui e depois deletar o que não vai usar. Só pra deixar um pouquinho mais rápido a codificação. Então color a gente vai usar. Test align também. Esse espaço entre as linhas a gente não vai usar. Font size a gente já converte para rem, né? Então é 3.2 rem. O font weight, o peso da fonte a gente deixa, né? Font style a gente não vai também usar. Beleza, vamos dar uma conferida lá. Tranquilo. Tá parecido? Tá parecido. Tá. Beleza, vamos trabalhar então com esse span aqui. No caso a gente só vai precisar mudar o que nele? A gente vai mudar basicamente a cor e o peso. Então vamos lá. Vamos voltar pro código. Então esse span ele tá localizado aonde? Ele tá aqui, ó. Então é H1/span. H1 span na verdade. H1 span. A gente vai trabalhar com o peso dele, né? Então font weight 700 e o color dele, a gente dá uma olhada aqui. Então 700, o color é esse aqui. Copiar. Volta pro código. Só ajustar aqui, né? Legal, vamos conferir. Certo. Então tá tudo ok. Então H1 basicamente está certo. Temos aqui a span na cor e peso correto, e o título na fonte, cor também correto, com pad correto. Tá tudo certo. Então o próximo passo é a gente trabalhar os parágrafos. Então vamos lá. Vamos estar começando então pelas fontes. Então vamos dar uma olhada aqui no projeto. As fontes, vamos copiar aqui para adiantar. Vamos lá para o código. Então, colo, test align, centro. Deixa eu apagar isso. Espaço entre linhas não vou usar. 1.5 rem, versão, né? Peso da fonte. Isso aqui também a gente não vai usar, font style.
Content Family, Test Align já tinha colocado, então só vamos excluir. O edit tá ok e o pad ok. Beleza, vamos dar uma conferida. Vamos parar aqui. Tá parecido, tá bem legal. Ó, aqui no flutuar a gente tem um errozinho. Então vamos corrigir, né? No caso não é uma spam, é uma strong. Então a gente vem no código aqui HTML e Alt D, Ctrl D na verdade, e muda para strong. Beleza. Deixa um espaço aqui. Vamos ver se corrigiu. Corrigiu. Então a gente agora precisa pegar essas duas strongs e colocar uma cor nela. Então para isso a gente vai fazer da seguinte maneira. Vamos definir uma classe. Então vamos colocar aqui class strong color e jogar essa classe pra cá também. Beleza? Copia aqui. Vamos pro CSS por ser uma classe, ponto. E qual que é a cor dela? Então vamos lá. Inspecionar aqui. No caso a cor dela é essa daqui. Dá um Ctrl C, Ctrl V. Beleza. Comparando com o código, com o projeto. Perfeito. Aí uma coisa aqui que a gente tem que prestar atenção na desse padding. Todos os paddings do primeiro e do segundo parágrafo é de 3.2, né, REM. E esse último é de 6.4 REM. E no nosso projeto ele tá de 32 pixels, 3.2. Inspecionando aqui, só para confirmar, a gente tem que corrigir isso. Como que eu corrigi isso? Eu usei uma pseudo-classe chamada NTH Shield. Eu vou codar primeiro aqui e depois eu explico pra vocês como que ela funciona, tá? No arquivo que eu vou mandar junto com o vídeo, tem também um artigo falando sobre ela, explicando detalhadamente. Eu vou ser bem breve aqui, mas espero que vocês consigam compreender. Então primeiro eu vou codar aqui, vou pegar o article, NTH Shield. E vou colocar o valor 4 aqui. Beleza. O que acontece? Essa pseudo-classe, ela vai pegar os componentes dentro do pai. Então aqui o pai é o article, né? E os filhos é o H1, P, P e P. Então H1 é o número 1, o P é o número 2, esse P é o número 3 e esse último P é o número 4, que é o que a gente está trabalhando, que a gente tem que deixar uma margem bottom de 6.4 REM, 64 pixels. Então, na verdade, padding bottom. Então padding bottom 6.4 REM, certo? Ela vai sobrescrever esse padding bottom aqui, que foi colocado para os três. Lembrando que o CSS é em cascata. Então vamos confirmar lá. Então aqui inspecionando, aqui tem 3.2. Se vocês olharem aqui, né? 32 e essa aqui 64. Então, só para vocês verem, vou colocar uma borda de um PX Solid Red. Aqui, ó, ela sendo selecionada. Se eu mudar para 3, ela pega essa daqui. Se mudar para 2, ela pega essa de cima. Se eu mudar para 1, ela pega a primeira, que é o H1. Então, a gente quer trabalhar a quarta. Beleza? Então, nesse artigo aqui da Treina Web, ela fala um pouco mais detalhadamente, explicando como que funciona a pseudoclasse NTH Shield, tá? Explicando como funciona, como pegar depois de um certo elemento. E aí vocês dão uma lida lá, que ela é bastante útil. Para estar evitando colocar várias classes, vários IDs, isso ajuda bastante. Então deixa eu só remover isso aqui. Vamos voltar lá pro projeto. Dá uma olhada, aqui é o nosso. Então só inspecionando novamente. Aqui a gente tem 3.2, tem 1.6 do H1, né? 1.6, isso. Aqui a gente tem 3.2 aqui, e aqui também. E aqui a gente tem 6.4. Então, inspecionando. 3.2, 3.2 também e 6.4, beleza. Então, da parte dos parágrafos e do título do H1, tá tudo ok. As tags inline strong, tá tudo certo, com as cores corretas. Então, o próximo passo agora, a gente tá indo pro footer. Então, vamos abrir o código aqui e dar uma olhada no footer. No footer a gente vai ter a nave, ter a lista, ter as livros, os links
e a imagem wave, que é o ponto-chave desse vídeo aqui pra gente estar resolvendo aquele probleminha da largura, né? 100% da viewport. Certo, a gente vai estar iniciando então o footer aqui no CSS. E o que a gente precisa resolver primeiro? Se a gente dá uma olhada no nosso projeto, ele está em linhas. A gente precisa corrigir isso. Então a gente vai usar o display flex, né? Então é só colocar display flex e deixar ele em colunas, né? Flex direction, column e alinhar o centro, né? Então align enter center, beleza? Vamos conferir aqui. Então tá tudo alinhado ao centro, beleza. Agora a gente tem que trabalhar com essa UL aqui, remover esses pontos e deixar todos os elementos da nave, né, da UL em linha, na verdade da lista, né, em linha. E aí sim a gente vai pro Wave. Então vamos fazer isso. Então, vamos aqui UL. Para remover aqueles pontos a gente usa o list style, né, o estilo da lista, e vamos colocar none. Mas se você dá uma olhada, removeu aqueles pontos. Beleza, a gente quer deixar eles um ao lado do outro, display flex. Beleza, já está em linha, né, por padrão, então a gente só precisa alinhar o centro, a gente vai contact center. Legal. E a gente precisa dar um espaço entre os elementos, né, entre as opções de menu. Então a gente precisa ver qual que é esse espaço. Então a gente pega aqui e verifica que é 4.2. 42 pixels, 4.2. Então gap de 4.2. Ok. Inspecionando. Então tranquilo. Agora a gente vai trabalhar com a fonte, né? A fonte dele. Então aqui no caso a gente só copia o mesmo esquema para adiantar. Cola, ajusta. Então só fazer a indentação correta. Espaço entre linha não vai precisar. Conversão. Peso 700. Aqui não vai precisar. Beleza, vamos conferir. Tranquilo. Comparando. Beleza. Só essa cor aqui tá meio estranha. Deixa eu só confirmar se é essa cor mesmo. Tá certo. É isso mesmo. Legal. O próximo passo a gente tá trabalhando essa linha aqui de cima. E como que eu fiz para estar resolvendo isso? Eu defini a largura do container da UL. Então a gente precisa saber qual que é essa largura. Então a gente clica aqui na imagem, na linha, e é 391 pixels, 39.1 rem. Então a gente vem lá na UL, define uma largura de 39.1 rem e coloca uma borda. No caso aqui, qual que é a borda? Essa daqui, ela já está pronta aqui, já com a cor. A gente só dá um Ctrl C e Ctrl V. Vamos conferir. Porém ela pegou toda a borda. No caso a gente só quer a borda top, né? Então nesse caso a gente só precisa corrigir aqui. Vamos dar uma olhada. Beleza. Porém tá muito próximo, né? A gente precisa saber qual que é o pad top. No caso aqui a gente só clica inspecionar, né, no elemento e verifica. É de 16 pixels. Então a gente coloca aqui pad top 1.6 rei. Beleza, vamos conferir. Aí, tranquilo. Agora está certo. Fechado. Vamos ver se a gente precisa fazer mais alguma coisa. Na UL. Vamos dar uma olhada. Por enquanto está tudo aqui. Então, vamos voltar pro código. Agora a gente vai trabalhar o Wave, certo? Então o Wave ele está dentro do container figure. O que a gente pode fazer? Vamos definir uma classe para esse container. Chama de Wave mesmo. Vamos trazer aqui para baixo. Vamos colocar .wave e vamos trabalhar a imagem baseado no container. Então nesse caso a gente faz o seguinte: wave.image. Legal. Podia colocar figure.image, mas aí no caso a gente tem outra figure aqui, tem outro container chamado figure. Então por isso que foi bom ter colocado uma classe aqui. Legal. Qual que é o nosso objetivo? É deixar ela 100% da viewport. Largura, né? Então a gente pode trabalhar usando width sem VW.
nesse caso ela já ajustou, de acordo com o container. Porque se a gente descer aqui, o container figure, ele já tá 100%, né? Na verdade ele não tava, né? Como tá wave.wave image, ele já faz o ajuste tanto pro container quanto pra imagem. E aí o que acontece? A gente vê aqui que tem essa linha em branco. Então o que a gente pode fazer para estar resolvendo esse problema? Então se a gente analisar, a gente vai verificar que todo o nosso código está dentro do main. E o main, inspecionando aqui, ele tem essas sobras na parte de cima aqui e na parte de baixo. O que eu fiz para resolver esse problema? Eu fui lá no main, coloquei um display flex em coluna, e dei um justify contain space between, né, para dar um espaçamento entre todos os elementos dentro do main. Então deixa eu mostrar para vocês dar uma olhada. Display flex quebrou tudo, né? Ficou estranho, porque ficou tudo elemento em linha. Então vamos colocar aqui flex direction column, já ajustou, voltou normal, certo? Então vamos dar espaçamento aqui. Justify content space between. Beleza. Ainda tá com essa linha de baixo. Mas o que acontece? A altura da viewport, ela tá de acordo com o que vai sendo encaixado de elemento. Então, mas eu não quero isso, eu quero que ela seja 100% a altura, 100% VH, 100% o viewport. Então nesse caso aqui eu venho, coloco o widget 100 VH. Aí ele já ajustou. Então agora a altura é 100% da viewport. Mas você vê que tem essa linha aqui, e eu não quero essa linha, tá errado. A gente olhar aqui, não tem. Então o que a gente pode fazer para estar resolvendo? Primeiro a gente tem que identificar onde está essa linha. A imagem está aqui, então ela está no container figure. Então a gente pode colocar, para ajustar o container, um display flex. Fazendo isso, dá um ajuste. E é isso, tá tudo certo. Vamos agora estar fazendo uma inspeção, né? Comparar o projeto com o nosso projeto e ver se está tudo certo. Olha como o Wave ficou ajustável, ficou responsivo. Então vamos fazer essa comparação aqui, essa inspeção, né? Então aqui eu tenho uma margem de 64. Então vamos dar uma olhada aqui. Daqui pra cá. Beleza, o header 64, tá certo. E 32 embaixo. Então 32 embaixo. Pega a imagem, 32 embaixo. Beleza. Vamos no título. O título tem 1.6. Então tem um pad de 1.6 aqui. Sim, 1.6, certo. Esses aqui, puxando pela memória, 32, aqui 32, aqui 64. Então 32, 32, 64. Beleza, confirmando. 32 e aqui também 32 e 64. Legal. Agora no menu, a gente dá uma olhada aqui, o espaço entre os links e esse padding top tá de 16. Então a gente dá uma olhada aqui. 16, vídeo de 391 aproximadamente. E aqui não tem um espaçamento, ou tem um espaçamento entre o Wave e o menu. Vamos inspecionar. Tem um espaçamento de aproximadamente 41 pixels. A gente pode colocar vamos lá pro código. A gente pode colocar aqui um pad bottom, um margem bottom, na verdade. Margem bottom de 44.1 em. Vamos lá pro código, vamos dar uma inspecionada. Vamos ver se foi. Aqui, ó, foi 41. Então tem esse espaçamento. Então, por isso que é bom fazer essa revisão, porque se a gente tivesse concluído aqui assim que corrigiu o Wave, né, fez a última codificação do Wave, a gente não tinha pegado esse espaçamento aqui. Então, revisão e comparação do layout junto ao que você codou é muito importante. Então é isso, pessoal. Tudo pronto, tudo ok. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Pra mim foi muito importante, porque eu aprendi muito. Só pra vocês terem uma ideia, vou mostrar pra vocês o resumo, que vai pra vocês também, de tudo que foi falado nesse vídeo. Então, assim, deu um trabalho, mas eu vou falar pra vocês, foi muito gratificante,
aprendi muito, ensinando, lógico, e foi muito incrível ter me dado essa oportunidade de estar criando esse vídeo. E é o primeiro de vários que eu vou estar fazendo para vocês. E aquilo que eu falei, qualquer dúvida que vocês tiverem no decorrer desse vídeo, quando vocês estiverem assistindo, me chama no Discord. Só me chama lá, a gente bate um papo, tira algumas dúvidas. O que eu não souber, a gente pesquisa junto, coda junto. O importante é todos estar aprendendo. Beleza, pessoal? Foi um prazer incrível ter feito esse vídeo aqui pra vocês. Então até a próxima.